Meus amores, eu vou fazer aqui para vocês Mateus 26, a prisão de Jesus. Eu vou fazer, mas eu não vou dar certeza a vocês se eu vou continuar assim até o final não, né? Porque se eu começar a chorar, já avisei a vocês no outro vídeo que eu ia parar, né? Então, bora lá? Deixa eu puxar mais pra cá, mas fica melhor pra mim, entendeu? E a pigarra não me larga. E estando ele ainda a falar, eis que chegou o Judas, um dos 12, e com ele grandes multidão, com espada e varapau, enviada pelo príncipe dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Meus amores, vocês podem prestar atenção que quem estava por detrás de toda, quando Cristo disse que ele veio para os seus não quiseram, a prisão dele, a morte dele foi tudo através do povo de quê? O povo que tem a palavra de Deus. Um dia, quando ele estava sentado no jumentinho, que ele entrou dentro de Jerusalém, um dia o povo estava, Jesus, o nosso rei, que seja bem-vindo em nome do Senhor, Hosana, Hosana, nosso rei. Quando foi, depois, lá está, a mesma multidão mandando o quê? Solta Barrabás, mata Jesus, entendeu? Porque foi assim, meus amores, foi assim. E o que o traiu tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que beijar é este. O que beijar é este. Prendei-o. E logo aproximando de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Ele saudou Cristo como mestre e ainda deu um beijo no rosto dele, né? E eu aqui, depois de não sei quantos mil tempos, né? Eu querendo beijar pelo menos os pés dele, né? E ele teve a oportunidade, né? Beijou o rosto de Jesus para estar aí. Primeiro, mas estava escrito porque tinha que acontecer. Sim, meus amores, com certeza tinha que acontecer que Cristo tinha que padecer por nós. Com certeza. Mas, meus amores, o que eu presto atenção, porque até nos dias de hoje o povo de Israel ele não se volta para Deus, não se volta para Cristo. Eles têm ódio de Cristo. Se vocês fossem pregar aqui no Brasil, a gente pode pregar para todo mundo. Vai pregar lá em Israel sobre Jesus, que tu é o que é preso, se tu não for levado à morte, igual Cristo foi levado. Porque lá é como Jesus mesmo disse, não sei se vocês prestaram atenção em tudo que Jesus fala. Jesus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, terra que apredeja aqueles que o Senhor lhe envia e os matam. Não é verdade, Jesus Cristo falou, abre a boca e falou. Davidson, estou gravando. É porque, mas amor, tem que falar, né? Porque senão ele fica os gritos medonhos e atrapalha, né? Jesus, porém, lhe disse: amigo, a quem vieste? Então, o aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e os prenderam. Glória a Deus, né? E eis que um dos que estavam com Jesus, atentado a mão, puxou-o
puxou da espada e a feriu um servo do sumo sacerdote, com todo-lhe uma orelha, cortando uma orelha. Tá aqui, meus amores, aquela passagem que eu disse pra vocês, né, que a pessoa, se a pessoa não ficar com vigilância, a pessoa o quê? O inimigo vem e atenta as pessoas, né? E Jesus já tinha falado. Ora, pelo menos comigo, dessa vez, Cristo foi várias vezes chamar ele para eles não ser tentados, para eles começarem a orar para não ser tentados. Mesmo assim, eles cochilaram, né? Dormiram, né? Continuando aqui. Então Jesus lhe disse, ainda então, então Jesus disse-lhe, embaia a tua espada, porque tudo o que lançaram mão da espada, a espada morrerá. Ou pensa tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai e que ele não me... Meus amores, vou repetir esse versículo do começo. Ora, pensa tu que eu não poderia orar ao meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Você está vendo, meus amores? Cristo não estava abandonado aqui na terra. Cristo estava o quê? Só estava fazendo uma missão que tinha que fazer na face da terra. Mas de maneira nenhuma, se Cristo quisesse o quê? Se Deus quisesse empatar o plano do inimigo, Deus tinha empatado. Só que não era o plano de Deus. O plano de Deus era que ele morresse e com o sacrifício do sangue dele, ele o quê? Salvasse muitas vidas, muitas almas. Outra passagem também que eu acho muito maravilhosa, aquela passagem que um dos fariseus foram estar com Jesus de noite, né? E ele chegou para Jesus e disse assim, Senhor, eu sei que tu é mestre, vindo da parte de Deus. E Jesus chegou, né? Ele chegou conversando com Jesus, ele chegou e disse assim, não, Jesus chegou para ele e disse assim, se a gente não nascer de novo, é impossível o homem herdar o reino do céu. Eu já li essa parte também, só que eu não decorei, porque ela é muito grande, né? Então, meus amores, mas eu já li, já fiz vídeo também pra vocês justamente sobre ela. Se a gente não nascer de novo, uma nova pessoa em Cristo Jesus, é impossível a gente herdar o reino do céu, como Jesus mesmo disse, é impossível. Não tem como a gente herdar o reino do céu se a gente não fazer a vontade de Deus que está no céu, entendeu? Nós temos que fazer a vontade de Deus igualmente Cristo fez, né? Por isso que ele disse, eu sou o caminho. Agora eu não segue o caminho, não. Então, peraí, onde é que eu tô? Como, pois, eu cumprirei as escrituras que diz que assim convém que aconteça? As escrituras se cumprir, ele tinha que padecer por nós, entendeu? De um jeito ou de outro, ele tinha que padecer por nós para que se cumprisse o que foi falado, entendeu? Então disse Jesus à multidão, saíste como para um salteador. Cristo agora está falando para a multidão, que eles foram buscar ele como se ele fosse um bandido. Presta atenção aí, ó. Então disse Jesus à multidão, saíste como para um salteador, com espada e varapaus, para me prender. Todos os dias me assentavam junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. É triste, já dá vontade logo de chorar. Mas tudo isto aconteceu para que se cumprisse
as escrituras do profeta. Então todos os discípulos deixando-o, fugiram. Todos os discípulos deixaram ele sozinho, né? E fugiram para poder salvar a sua própria vida, né? Porque estava com Jesus, né? A mesma sede que eles tinham em Jesus, eles passaram também a ter nos 12 discípulos de Cristo, né? E foi isso que fizeram. Fizeram isso com Cristo, né? Fizeram com os frutos, que é o que os 12 apóstolos. Mas continuando aqui, né? E os que prenderam a Jesus o conduziam à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ele sentou, né, para ver o fim. Então, meus amores, é muita coragem que ele teve de ficar lá, né, para poder ver o fim que ia dar em Jesus. É muita coragem. Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer, né, porque ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todos os conselheiros buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. Todos os jeitos, de todas as formas, ele procurava o quê? Que tivesse alguma coisa errada nele. Mas nada encontrado de errado nele, nada. E não o achavam a pensar de ser apresentaram muitas testemunhas falsas, não o achavam, mas por fim chegaram duas testemunhas falsas e disseram: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reerguê-lo em 3 dias. Eles querendo acusar ele com as próprias palavras que saiu da boca dele, né? E levando-se o sumo sacerdote, disseram-lhe: não responde coisa alguma ao que está te impõe contra ti. Jesus, porém, guardava em silêncio. E insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és Cristo, o Filho de Deus. Meus amores, aqui ele não era Cristo, ele era o Deus verdadeiro que estava naquele momento ali para ser crucificado. Mas nem eles reconheceram. Eles também clamavam muito, era profeta que saiu da terra, né? Eles também clamavam muito, e o profeta, depois eu faço um vídeo falando justamente desse profeta, que ele veio na virtude de João veio na virtude de Elias, e eles clamavam por Elias para que Elias viesse, e João Batista veio, eles não reconheceram. Jesus cita sobre essa parte nas Santas Escrituras, que ele veio e eles não reconheceram. Do mesmo jeito, o nosso Deus veio e eles não reconheceram, né?
Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo vós, porém, que verás em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Aqui ele deu uma certeza absoluta a todos nós que nós vamos ver ele igual eu já vi. Eu vi Cristo. Ele em cima das nuvens, do jeito que está escrito aqui, em cima das nuvens junto com os anjos. Eu tive o prazer, né, de conhecer ele primeiro do que vocês, né? Agora eu fiquei pensando e me perguntando como é que eu conheci ele, né? Porque, meus irmãos, como é que a gente não conhece o próprio Criador da gente? A gente conhece, né, meus amores? Vou continuar aqui, ó, a leitura. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfema, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Glória a Deus, né? As pessoas não reconheceram de maneira de forma nenhuma. Quem vos parece? E ele respondendo, disseram: o réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam soco, e outros os esbofetavam. Meu Deus, ai meu Deus. É muita judiação. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, socos, e dava socos, e outros o expulsavam. Foi demais, né? Dizendo: profetiza nós Cristo, que é o que te bateu. Ainda fazia pouco. Eles blasfemavam contra o Deus vivo na frente dele. Meus amores, é muita coisa. Ele mandando o profeta, que é Cristo, né? Ele adivinhar aquele que tinha batido no rosto dele. Eu não sei se eu vou conseguir fazer não, mas eu vou pedir ajuda a Deus e vou tentar, né? Ora, Pedro estava assentado fora no palácio, e aproximando-se dele uma... Arrudeia, Johnny, pela frente! Pela frente! Vou continuar aqui, meus amores. Com licença. Maria, tu na arrudeia. Não. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei não sei o que dizem. E saindo para o vestíbulo, outra
da e o viu e disse aos que ali estavam. Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Glória a Deus, né? E, daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Glória a Deus. Então começou ele a pré, é, praquejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. Ele negou Cristo 3 vezes. Quando ele completou as 3 vezes que ele negou, né? Aí o galo cantou. Aí ele acordou, né? Aquela ficha dele. E logo se Pedro das palavras de Jesus, que lhe disse: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Meus amores, não tem nada que esteja profetizado que não se cumpra, não. Tudo que está profetizado se cumpre, tudo. Continuando aqui, né? E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo foram juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E maniatado o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilato. Pôncio Pilato. Então Judas, o que o traiu, vendo que foram condenados, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pegueis traindo o sangue do inocente. Ele reconheceu, né, no final, que o que era o sangue do homem puro, né? Sente eles, porém, disseram que nós importar isso é contigo. E ele atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. O arrependimento dele foi tão grande, né, que ele se retirou, né? Ele jogou as moedas, se retirou e, né, foi se matar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito tocá-la na frente das ofertas, porque são preços de sangue. E
E tendo deliberado em conselho, comprara com elas o campo de um olheiro para sepultar dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até aos dias de hoje, campo do sangue. Então se realizou o que vaticinaram o profeta Jeremias. O profeta Jeremias está anunciado aqui também no livro de Mateus, né? Não tinha visto ainda não. Eu leio muito o livro de Jeremias, né? Mas eu não tinha visto ele, o nome de Jeremias no Novo Testamento ainda não. Uma surpresa para mim. Eu gosto de marcar meus nomes para mim saber, depois eu vou mais ler mais. Tomaram as 30 moedas de prata, preço de que foi avaliado que, sendo filho de Israel, avaliaram e deram nas pelos campos do olheiro, se segundo o que o Senhor testemunhou. E foi Jesus apresentado aos governadores, e estes o interrogaram, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu o diz. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilato: Não ouvi quando testificou contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião de festa, costumavam o governador soltar um preso escolhido, o povo, aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando ele reunido, disse-lhe Pilato: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Glória a Deus. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Verdade, por inveja mesmo que entregaram ele, né? Mas glória a Deus, vou continuar, né? E está ele assentado no tribunal. Sua mulher mandou-lhe dizer: Não, este
na questão disse junto, porque num no sonho muito sofre por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que perdisse Barrabás e matasse Jesus. Soltaram que perdisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles responderam: Barrabás. Disse-lhe Pilato: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? O governador, porém, disse-lhe: Mas que mal fizeste ele? E eles mais chamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilato, vendo que nada aproveitava, antes o tomou, crescia, tomando água, lavou as suas as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Meus irmãos, aqui Pilato já sabia que ele era um homem justo. Pilato viu que ele não tinha pecado, mas por causa da multidão, né? É a mesma multidão que recebeu os milagres, as curas, né? Considerava isso. E respondeu todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhe Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. E, e, e logo os soldados do governador conduziam a Jesus à audiência, reuniram junto dele todo açoite, reunião junto dele toda açoite e despindo o cobriram com uma capa de escarlate e tecendo uma coroa de espinho, puseram-la na cabeça e em sua mão direita uma cana. Então, ajoelhando diante dele, o
e se ajoelhando diante dele o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus, e, cu, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. Moça, é demais, não vou aguentar não. E quando saíam, encontraram um homem Cirineu, chamado Simão, e a quem costuma constrangeram e levar a sua cruz, e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com, com, com fel, com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. É muita ruindade que fizeram com ele. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: repartirão entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. É demais, eu não aguento não. E assentando o guarda ali, e por cima da sua cabeça puseram es, es, escrita a sua a sua a sua acusação. Estava: Este é Jesus, o rei dos judeus. Meus amores, é triste, Deus me livre. E foram crucificados, e fora crucificado com ele dois saudadores, dois salteadores, um à direita e outro à sua esquerda, e os que passavam blasfemavam dele, balançando as cabeças e dizendo: Tu que destrói o templo e em 3 dias o reedificar, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Se ele tivesse descido da cruz, não tinha salvação para alma de seu ninguém na face da terra. Se ele tivesse ouvido o que vocês fizeram com ele, o que você estava blasfemando dele, se ele tivesse ouvido isso, ele tinha descido da cruz, não tinha salvação para ninguém. Até no momento dele morrer, de matar ele, né? A blasfema contra ele. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: Salva os teus, salvou
os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desce agora da cruz e crê-lo em eis-emos e cremos. Ele pedindo, Cristo na cruz, eles pediram o quê? Para Cristo. Se Cristo tivesse feito isso, né? Então, se não tinha havido salvação para ninguém. Confio em Deus, livra-me, ó, agora, se o ama, porque disse, sou filho de Deus, e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estava crucificado, e disse-lhe a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. No dia que Cristo morreu, né, teve trevas sobre a terra. E foi o quê? Foi por umas horas estendidas, né? Glória a Deus. E perto da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguém dos que ali estavam ouvindo isto disseram, esse chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu e embebeu-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus chamou outra vez com grande voz, rendeu o espírito eis que o que ouve, e eis que o véu do templo se rasgou, o véu do templo se rasgou em duas, de alta a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Você está vendo aí? E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu vou continuar aqui, vou terminar, né? E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus
vendo o temer, temeroso e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus. Disse a diz, diz, desde a Galileia para o servir, entre os quais estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos dos Zebedeu. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilato e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilato mandou que o corpo lhe fosse dado, e José, tomando o corpo, envolveu-o num linho fino, lençol, e o pôs no seu sepulcro novo que havia aberto na rocha. Então rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se, e estava ali Maria Madalena e a outra Maria, assentada de frente do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramos nós de que aquele enganado, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitaria. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até até o terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite, fortem o dirão ao povo: ressuscitou entre os mortos, assim o últimos será, pois, de que o primeiro. E disse-lhe Pilato: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E ainda eles seguraram
o sepulcro com os guardas, selando a porta. E no fim do sábado, quando já postava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que havia um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removeu a pedra da porta e sentou-se sobre ela, e o seu aspecto era como um relâmpago, as suas vestes brancas como neve, glória a Deus, e os guarda com medo dele ficaram, glória a Deus, muito assustado e como morto. Ora, ele nunca viram um anjo, né? A primeira vez que viu, ficaram como morto mesmo, porque um anjo aparecia de olho aberto pra gente, né? Glória a Deus. Mas o anjo respondeu, disse às mulheres: Não temas, não tenhas medo, não tenha medo, pois eu sei que busca a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque já ressuscitou, glória a Deus, glória a Deus, como havia dito, glória a Deus, glória a Deus. Aí não confia na palavra do homem desse, não. Eu confio na palavra, confio em tudo dele. Vinde, vede o lugar onde o seu Senhor jazia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali os vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressorosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos, glória a Deus, e ainda elas a dar a nova aos seus discípulos. Eis que Jesus lhe saiu ao encontro, glória a Deus, dizendo: Eu vou saúdo. E ela, chegando, abraçaram aos seus pés e o adoraram, glória a Deus. Então Jesus disse-lhe: Não temas, e dizei a meus irmãos que vão para a Galileia, e lá nós veremos, glória a Deus. Quem falou foi ele mesmo, né, pessoalmente, glória a Deus. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos
príncipe dos sacerdotes, todas as, as coisas que havia acontecido. Glória a Deus, eles morreram de ódio, viu? Com certeza, glória a Deus. E congregando-lhe com os anciãos e tomando conselhos entre si, deram muitos dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dominando-nos e furtaram, e se isto chega a ser ouvido pelo governador, nos o persuadiremos e vós poremos em segurança. E eles recebendo o dinheiro, disseram como estava instituído, e foram divulgando entre os judeus até ao dia de hoje. Para ver o que é que o dinheiro não faz, né? Mas o que fizeram isso, vocês não estão sabendo que vocês estão perdendo. Vocês estão perdendo a oportunidade da salvação da alma de vocês. Quem dera se vocês se arrependessem e se voltassem para Deus e para Cristo. O Messias, né, que morreu na cruz do Calvário. Que até após a morte dele ainda tramaram, né? Pagaram os soldados para poder eles mentirem, né? Para poder dizer que ele foi tirado do sepulcro para dizer que ele tinha sido ressuscitado. Tudo para poder ocultar as Santas Escrituras. Mas bora continuar, né? E os 11 discípulos, mais e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus lá, falou-lhe, dizendo, e me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Foi a grande vitória que Cristo, foi a grande vitória que Deus teve e que Cristo teve, né? Glória a Deus. Porque ele recebeu, através da morte dele, ele recebeu todo o poder, tanto no céu como na terra, né? Todo o domínio é todo dele. Glória a Deus, glória a Deus. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. Por isso, meus amores, que eu falo na internet para vocês sobre o que? Sobre arrependimento, sobre o que vocês se transformem no que? Num verdadeiro discípulo dele. Portanto, ide, fazeis discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e em nome do Filho e em... Peraí, deixa eu repetir de novo. Batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Ensinando-os e guardando todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Glória a Deus. Ele prometeu aqui nesse versículo, aqui no versículo 20, ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Oh, glória a Deus. É muito maravilhoso, né? Consumação dos séculos, né? Glória a Deus. Amém. Até a consumação dos séculos. Amém. Tem escrito, amém. Glória a Deus, terminei o livro de Mateus. Foi o livro de Mateus, agora começou o livro de Marcos. Mas eu consegui. Chorei, mas eu consegui soltar tudo pra você. É a passagem do quê? Do sacrifício de Cristo, né? Na cruz do Calvário.
Vocês veem que eu sou mal, eu consigo, né? Além de eu gaguejar, né? Tenho dificuldade na leitura, mas eu consegui soltar para vocês. Meus amores, porque é muito triste, muito doloroso que ele passou por todos nós e as pessoas que não faz caso, né? Do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Esse sacrifício que ele fez foi justamente para nos resgatar, para que nós possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para que nós possamos voltar para o que foi perdido, entendeu? Mesmo o que foi perdido, é só vocês examinar no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, o que foi perdido no Jardim do Éden. Lá não foi selado, ficou 2 anjos, ninguém entra para lá mais. Então, a gente vai para lá agora, entendeu? Como está escrito, deixa eu ler aqui para vocês, tá bem por aqui. Pronto, já achei. E então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino que tá preparado desde a fundação do mundo é o Jardim do Éden, que Deus fez o que para todos nós, para todas as nações. E foi o que perdido por causa de quê? Por causa do pecado, por causa da desobediência. O problema é só desobediência, entendeu? E Cristo fez o que? Cristo nos comprou para a gente voltar para lá de novo. Mas a gente sabe que a gente, para chegar para ir para lá, a gente tem que ter, primeiro tem que ter obediência, segundo tem que haver santificação, e terceiro a gente tem que caminhar com ele, entendeu? E ainda aceitar o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por nós, entendeu? Sem essas coisas, ninguém herdará o reino do céu, entendeu? Meus amores, é o que eu tenho para dizer para vocês, já soltei. O que eu li para vocês agora foi Mateus 26 e o versículo 44. Não, 34, versículo 34. Eu li para vocês, versículo 34. Que nós vamos possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Que era aquele que Deus prometeu a ele, né? Que Deus prometeu ao que? A humanidade, que a gente é o quê? Crescer e multiplicar lá. Só que o quê? O inimigo das nossas almas se entremeteu lá, né? E, então, aí um Adão veio o quê? A morte por um Adão. E por outro Adão veio o quê? A nossa salvação, vida eterna para sempre com Deus e com Cristo, né? Então, meus amores, eu amo vocês. Jesus ama vocês. Fui. Espero que dê pra vocês entenderem esse vídeo, né? Eu chorei um pouquinho, mas porque, meus amores, é difícil eu falar o sofrimento dele sem eu chorar. Eu não aguento, eu já falei pra vocês. Agora, se vocês quiserem fazer um vídeo, se vocês suportam ler o que ele passou sem sentir nada, eu não consigo, eu não sou desse jeito. Eu chorei, foi pouco, eu choro é mais, eu choro que eu passei mal. Eu acho que ele tava aqui perto, eu acho, não tenho certeza. Ele tava por perto de mim e me consolou. Mas quando eu vejo o sofrimento dele passando assim, eu choro que eu passo mal. Eu passo mal mesmo. Entendeu? E dessa vez eu fiz só chorar. Com certeza ele tava me segurando, com certeza. Porque, meus amores, é muito sofrimento que ele passou para as pessoas fazerem pouco caso do sacrifício. E o pior é que ele fez, deu a nossa salvação e as pessoas estão jogando fora a própria salvação da alma de vocês. Vocês estão jogando fora por causa de vaidade, por falta de conhecimento da palavra de Deus. E Jesus ainda diz aqui no livro de João, deixa eu botar aqui para vocês. No livro de João ele diz: examinai a Escritura, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. As pessoas não examinam as Santas Escrituras. Deixa eu ler para vocês, ó. É João 5 e o versículo 39. Examinais a Escritura, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E as pessoas não gostam. Aqui está no versículo 40, que já está dizendo que vocês não gostam. Ó, e não quereis vir a mim para ter de vida. Daí já está dizendo. No versículo 39, ele está mandando vocês examinar as Santas Escrituras. Só que ele sabe que vocês não vão examinar. Nem todas as pessoas gostam de examinar as Santas Escrituras. Para o quê? Para ter vida eterna para sempre com ele, ó. No versículo 40, o que, que ele diz, ó? E não quereis vir a mim para ter de vida. Ele já não conhece a gente, né? Claro que conhece, né, meus amores? Por isso que eu falo com vocês abertamente. Meus amores, eu só falo com vocês só o que está escrito. Não, nem aumento nem diminuo, porque ele diz: ai daquele que acrescentar um J, ou então diminuir, tirar um tio, né? Então, é só pregar ela pura e verdadeira, do jeito que saiu da boca dele, dos lábios dele, entendeu?
Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.